nessa noite. Mais uma vez, agradecer a Jesus por estarmos aqui reunidos em seu nome. Vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Vai lá, Betinha. Dando continuidade aí. Tá mudo, Beth. Eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu fiz um material de apoio, tá? Beleza. Vou lá. Aproveitar que ela não começou, só para dar boa noite a todos, tá? Boa noite, Patrícia. Boa noite. Ô, Beth, é capítulo 18, não é isso? Isso, capítulo 18. E eu acho que eu não vou conseguir compartilhar. Mas tudo bem. Você quer me mandar pelo WhatsApp? Eu tento compartilhar aqui. Deixa eu salvar aqui. Fernanda e o Paulo pediu para avisar que não vai dar para participar hoje não, tá, gente? Acho que ela viajou lá para a roça, lá para ver a mãe dela, e não vai conseguir chegar a tempo. Apanhando aqui, Isabel, só um minuto. Tem que salvar ele aqui, porque eu não estou achando ele, você acredita? É um desprendimento difícil, né, Beth? É um desprendimento difícil. Pronto, já passei, Isabel, vê se você consegue abrir. Bom, eu vou falar sobre o capítulo 18, que é o desprendimento do livro Obreiros, né, da Vida Eterna, e o capítulo é o desprendimento difícil. A gente já tinha mencionado que o André Luiz, eles estavam atendendo o Cavalcante, né? Ao mesmo tempo que eles saíram em trabalho para ajudar a moratória, eles já estavam atendendo o Cavalcante. Aí, a partir desse momento, eles começam a trabalhar no caso Cavalcante mais direto, né? Porque ele estava em processo final. O Cavalcante, ele estava agarrado ao corpo físico dele, ele não queria desencarnar, né? E ele estava com um caso muito grave, porque as células dele já estavam em processo final mesmo. Ele teve uma supuração de apêndice, né? E essa supuração, ela começou a evoluir, ele teve que fazer a cirurgia de imediato, mas ela já começou, a infecção começou a evoluir ali pelos órgãos. Tipo uma sepse mesmo, né? Você consegue passar, Isabel? Você conseguiu? Eu estou tentando aqui, eu vou abrir. Pode começar que eu vou abrir aqui. Tá. Então, aqui, ele tinha... Aqui, ó, a infecção... vou começar a ler aqui o caso mais detalhado. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava
remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. Estender essa supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. Peritônio é uma camada que envolve os nossos órgãos abdominais, né? Eu até pus uma fotinho aqui para mostrar para vocês. Ele perdia forças porque não conseguia alimentar como devia e não encontrava recursos para compensar essas perdas da alimentação, né? O intestino dele inspirava repugnância e compaixão. Qual estranho vaso destinado à fermentação? Continha o seco trilhões de bacilos. Aí eu coloquei também a foto do seco aqui. Vamos ver se... Pode passar para mim, Isabel? Compartilhou aí com vocês, eu não estou conseguindo ver. Compartilhou. Ah, tá. Você consegue descer? Bom, e vou resumir Vocês aqui. estão vendo só a sua apresentação ou vocês estão vendo aqui a telinha aqui do Skype? Estão vendo só a abertura. Ah, tá. Da vida eterna. Você quer que deixe aonde? Na hora que você me fala, eu não vou conseguir ver ninguém, então vocês têm que me falar alguma coisa, na hora que quiser passar. Pode parar aqui um pouquinho. Tá. Aqui eu fiz um resumo da situação do corpo físico dele, né? Que ele tinha um apêndice inflamado, o duodeno comprometido, supuração no peritônio, a camada que reveste os órgãos abdominais, e infecção espantosa. O intestino inspirava repugnância e compaixão, e continha o seco, aqui é o conceito de cerco, né? Que é um divertículo natural com que se inicia o intestino grosso, e onde se abrem o íleo, o cólon e o apêndice vermiforme. Ele, nesse seco, já estava com trilhões de bacilos de variadas espécies, profundo desequilíbrio nas funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. Passa para mim, Isabel, por favor. Aí aqui, essa primeira gravura, eu coloquei o peritônio para a gente ter noção, que é essa camada que reveste os órgãos abdominais. Do lado direito do peritônio, a gente tem aqui uma diverticulose, para a gente entender como é que funcionou lá o caso dele. A diverticulose são quando formam essas pequenas bolsinhas nos órgãos, né? Não só no intestino, formam essas pequenas bolsinhas, mas elas não estão infectadas, então a gente chama de diverticulose. E quando essas bolsinhas elas se infectam, né? Pode entrar aqui no caso, porque no intestino entra fezes aqui, aí elas se inflamam, né? E elas podem estourar, causando uma infecção generalizada. Essa é a diferença aí dos termos. Pode passar, Isabel, por favor. Aqui a diverticulite é a doença, né? Aí ele já tem as bolsinhas com as fezes aqui dentro, né? E a diverticulite natural, que é o seco que ele falou, que é esse canalzinho, essa bolsinha mais redondinha aqui, que ela tá abaixo dela tem o apêndice, tá vendo? Aí vem o apêndice, aí tem essa bolsinha aqui, que é no inicinho lá do intestino grosso também, tá? Pode passar, Isabel, por favor. Tá. Aí aqui, embaixo do lado esquerdo, na figura do lado esquerdo, a gente tem a beiradinha lá, a pontinha, que é o apêndice. Aí, subindo um pouquinho, do lado direito aqui, a gente tem o seco, tá vendo? Do outro lado dá para ver melhor. Tem o apêndice, o seco, né? O colo ascendente, que ele vai falar também aqui,
o cólon transverso do intestino grosso, todo esse cólon aqui é do intestino grosso, e o colo descendente. O intestino delgado é o intestino que fica aqui internamente, aqui na figura, né? Ele está interno, está dentro aqui do intestino grosso. Não que esteja dentro do intestino grosso, mas ele está limitado aqui pelo intestino grosso. E abaixo reto, tá? Aí, no caso Gente, o Cavalcante. Eu fico tão nervosa que eu esqueço até o nome. O Cavalcante. Aí, no caso do Cavalcante, a gente vê a gravidade dele, porque o seco estava contaminado, o apêndice já tinha sido supurado, ele teve que fazer cirurgia, o colo ascendente, transverso e descendente, todo contaminado, o peritônio, que estava envolvendo isso aqui. Mais para frente, ele vai falar que o fígado também já não estava funcionando, o estômago e o pâncreas. Então, toda a parte abdominal dele já não estava funcionando corretamente, né? E não tinha um bom funcionamento. Aí, passa para mim, Isabel, por favor. Aí, o estado físico dele. Por fim, ele já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água, deixando-o exausto em vista de tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e abdominal, bem como os sintomas autônomos, acusavam desarmonia crescente, né? Aí eu coloquei aqui o estado mental dele. Tá? O Cavalcante, ele, apesar dele estar nessa situação, ele não enxergava que ele estava nessa situação, né? Ele teimava em viver no corpo físico e, pelo poder, pela vontade dele, ele não saía do corpo, né? Ele não desligava. Então, ele ainda conseguia manter o corpo dele funcionando, apesar da dificuldade ali, porque o corpo já não estava em bom estado, né? Mas pelo poder da mente dele, ele ainda conseguia estabelecer ali um certo domínio nos órgãos que já estavam em decadência, né? Pode passar para mim, Isabel. Eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Pode falar. Né, lendo esse capítulo, eu fiquei pensando o seguinte: igual a vontade dele de viver fez com que ele que fosse, né, na verdade, um desencarne mais difícil, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, onde que está o limite? Né? Como é que a gente vai limitar assim, olha, até aqui eu vou continuar tendo vontade de viver, eu vou lutar pela minha vida, ou eu estou teimando em viver de qualquer forma, entendeu? É muito difícil a gente saber disso, porque, por exemplo, ninguém quer desencarnar. Então, na hora que você está lá, suponha que aconteça isso comigo, eu também ia querer viver. Então, eu ia lutar para viver. Então, na hora que fala assim, Cavalcante teimava em viver de qualquer forma no corpo físico, onde que está esse limite para falar o seguinte, isso é teimosia. Isso não é a vontade de viver, porque a gente, né, tem ainda mais sabendo disso, que o poder da mente segura a gente, então a gente não quer ir de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, isso deixa o nosso desencarne mais difícil, você entendeu? Por isso que eu falei que esse capítulo eu não queria apresentar. Eu acho muito difícil. Pois, Isabel, eu acho que a pergunta é a seguinte: quando que o desencarne é inevitável? E na verdade, assim, quando que o desencarne é inevitável, e de qualquer forma, assim, será que a pessoa não tem que lutar o tempo todo? Ou não, ela tem que parar no momento, que momento que ela tem que parar de lutar? Que aí é a teimosia dela, entendeu? Eu tive dengue da primeira leva de epidemia que teve. Eu fiquei tão mal, que eu queria que me levassem para o hospital, porque eu achava que se eu fosse dormir, eu ia morrer. Então, eu não dormia, porque eu não queria morrer, né? Então, assim, quando que a gente deve aceitar que o desencarne é inevitável? Quando que se aceita isso? Aí eu acho que a gente não tem evolução para saber exatamente quando é o momento da gente parar ali, né? Porque a gente não tem essa visão mais aberta, né?
O que a gente tem, às vezes, é uma intuição, a gente consegue comunicar ali com a espiritualidade, um desdobramento, mas no momento que a gente volta ali para o corpo físico, né, que a gente entra nessa parte mais grosseira, eu acho que a gente pode esquecer e ter uma vaga lembrança, mas a emoção, muitas vezes, impede que a gente perceba isso, né? Que está na hora, que está acontecendo alguma coisa ali de diferente. Esse estado emocional, às vezes, é que eu acho que impede da gente ter essa consciência maior, né? Mas, Beth, olha só, a questão é o seguinte, o seu emocional impede, né? Mas se você quer viver, então você vai continuar lutando ali. Então, Sim. Você entendeu? É o que Ezequiel falou na quarta-feira, né? Quando tem lá na selva lá, a gazela não vai chegar perto do leão e vai parar e falar assim, não, pode me comer, chegou minha hora. Não, ela vai lutar até o quanto ela aguentar, né? E aqui ele estava lutando realmente, né? Enquanto ele tinha forças aqui, ele estava lutando. Só que era inevitável, né? Sim. No caso dele, era inevitável. Por que então é um desencarne difícil, já que todo mundo acaba lutando, você entendeu? Por que o do Cavalcante foi mais difícil? Porque ele estava teimando em viver no corpo físico, sendo que todo mundo, na verdade, acaba lutando, porque ninguém quer desencarnar. Então, que momento... O estímulo dele era o remorso, a culpa, né? Ele tinha... Eu ia falar daqui mais à frente um pouco. Ele tinha remorso, ele tinha culpa, né? Eu acho que vocês estão esquecendo de uma coisa. Os princípios básicos da doutrina espírita. Eu acho que todo mundo que leu o Livro dos Espíritos, que leu o Pentateuco Espírita, eu falo que o espírita fica muito preocupado em ler uma série de livros que tem por aí, mas sequer, às vezes, estudou o Livro dos Espíritos, ou seja, o básico da doutrina espírita não tem sequer conhecimento, mas quando a gente fala de um monte de livros que tem por aí, muita gente conhece. Primeiro, lei de sobrevivência. A gente precisa de entender o seguinte, nós estamos numa lei, nós temos que lutar pela vida, em todos os aspectos. Quando alguém quer morrer, e está escrito nos livros de André Luiz, está escrito o seguinte, quando alguém quer muito morrer, ele faz com que suas células morram. Por quê? Porque ele é o governador do seu corpo, é ele que manda no seu corpo. A gente não pode esquecer esse detalhe. Agora, existe um motivo que me leva a querer viver. Qual que é o motivo que queria Dimas a querer viver? O perdão da esposa dele. Então, a gente precisa de ater aos detalhes e assim, ficar um pouco mais, ao invés de eu observo um negócio, às vezes, no nosso grupo de estudo, o seguinte, nós esquecemos muito rapidamente os estudos. Olha para você ver, na semana passada a gente estava falando de uma situação onde a Albina estaria preparada para o desencarne, tinha que desencarnar porque o corpo dela estava destrambelhado. Jerônimo vem, recupera o corpo para ela viver mais tempo. E ela sobreviveu, o Joãozinho pediu e ela está viva. Olha que interessante. No caso aqui, olha para você ver, Cavalcante era um homem devoto, um homem bom, mas o que aconteceu? A mente dele culpava ele por atitudes dele no momento do desencarne. O que não deixava ele desencarnar? A própria mente dele, que lá na frente vai falar o porquê disso. Então, assim, eu tô chegando à conclusão de que talvez nem todos nós estamos estudando o capítulo do livro. Eu não posso falar que eu não posso julgar ninguém, mas eu acho importante todo mundo estudar o capítulo. Por quê? Porque sem estudar, a gente vai ficar perdido. Aí nós vamos ficar fazendo perguntas, nós vamos responder, mas assim, sem um certo critério. Então, assim, eu acho que é importante nós entendermos que o espírita, se eu intitulo espírita, o primeiro passo, eu tenho que estudar o Livro dos Espíritos.
Porque ele é a base da doutrina espírita. Segundo, eu quero entender de mediunidade, eu tenho que estudar o Livro dos Médiuns. Eu vejo um monte de companheiros nossos estudando uma série de outros livros, mas não leram a codificação. Então, eu acho que isso a gente precisa de pensar nisso. É só isso que eu queria dizer. Tá. Então, continuando aqui. Desculpa a minha chatice, mas se sou chato, é porque eu quero o bem de todo mundo e eu quero que todo mundo progrida. Tá bom? Só por isso. Não, foi muito bom essa intervenção aí. É porque eu levantei a mão, como está tendo essa apresentação, não dá para ver. Mas o Vicente, ele ficou meio bravinho aí, mas ele tem um pouco de razão, porque olha o que acontece. O problema do corpo dele está todo detonado, não tem nada a ver com a espiritualidade, não. E eu trabalhei muitos anos em terapia intensiva e a gente percebe que quem segura para morrer, ou desencarnar, ou para ficar, é a mente do doente mesmo, ou a família. Então, sempre tem um propósito. E aqui a gente está passando o carro na frente dos bois, porque vai explicar por que ele está querendo ficar encarnado. Eu ainda não cheguei lá. O capítulo anterior tinha um propósito edificante, né? Tinha uma causa, né? Que o Joãozinho que ligou lá com a outra pessoa. Essa daqui também tem uma causa porque que ele quer. Então, Bel, todo mundo tem... Quem tem medo de desencarnar, ele não se preparou para, e não deixou as coisas encaminhadas para. Então, a reunião que a Tatiana faz na segunda-feira, que é a primeira segunda-feira do mês, ela fala muito sobre essa questão de você querer ser o controlador, né? Então, se em mim nada funciona, como assim não? Né? Se em mim nada vai dar certo. É o seguinte, todo mundo tem medo de morrer. Entendeu? Assim, seja por uma razão... Não, você está sendo taxativa. Não, você está sendo taxativa. Nem todo mundo tem medo de morrer. A grande maioria tem medo de morrer. Porque as pessoas não sabem o que vai encontrar do lado de lá. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Ninguém quer desencarnar. Então, seja por um motivo ou por outro, ou seja porque igual tem um motivo edificante, um outro tem um motivo de culpa, mas sempre tem um motivo que a pessoa quer lutar pela vida e tem que lutar. Todo mundo tem medo de morrer, Bel. Eu já presenciei gente que não importava de estar morrendo. Sabia que estava na hora de morrer. Eu trabalhei muito tempo com o limite da vida. Então, você não pode falar que todo mundo tem medo de morrer. Não, tá, que não seja. Agora, o que passa a ser teimosia, entendeu? Assim, já está na hora, seu corpo... Tem situações que o corpo também já está lá todo acabou de falar que você tem a lei de sobrevivência, você não pode ceder. Né? Quando a pessoa se entrega, é um suicídio indireto, ela não tem que entregar, ela tem... eu trabalhei com terapia intensiva. Terapia intensiva, você faz tudo até o máximo que você pode fazer. Às vezes você pode ver que a pessoa está... Só para completar, querer morrer é ato de suicídio. É isso que eu falei aqui agora. Você se entregar para a morte é um suicídio involuntário. Então, fala lá no Livro dos Espíritos, aquele cara que, sabendo que vai morrer, mesmo assim ele faz, ele também é considerado um suicídio? Sim. Ele é negligente, ou ele é imprudente, ou ele usa de imperícia. Então, vai ser julgado de uma forma diferente, mas ele está cometendo um ato falho, né? Então, Bel, eu aprendi na medicina, assim, tem que se fazer tudo até o fim, porque a gente não sabe, aquele último momento, às vezes 2 minutos de vida é muito importante ou para aquele ser, ou para quem está ao redor dele. Então, você querer lutar pela vida é importante. Né? Não existe essa linha aí entre até onde é teimosia e até onde não é. Aí você tem que ler caso por caso. Não tem aquela... eu não acho que não tem uma regra de bolo, né? Uma receita de bolo. Cada caso é um caso.
Eu já cuidei de paciente que ficou em coma 2 anos, 3 anos, né? A sogra da Gemília está em coma há 10 anos. O que é aquilo lá? É teimosia ou é necessidade? A gente não consegue saber, né? Porque você não tem como diz lá o Clarence, você não tem a programação encarnatória daquela pessoa, né? A gente não tem acesso, né? A gente não tem acesso nem à nossa programação reencarnatória. Então, eu vou lutar pela minha vida enquanto eu puder lutar por ela, né? Só que a gente tem que aceitar que, à medida que a gente vai envelhecendo, você tem que aceitar que o seu fazer vai reduzindo. A sua possibilidade de ação vai diminuindo. Então, uma pessoa que anda a pé, ela tem uma região de abrangência. Quem anda de carro, a abrangência é muito maior. Quem anda de avião é muito maior, não é assim? Então, à medida que você vai envelhecendo, essas possibilidades vão reduzindo. E a doença física, para a espiritualidade, não é um problema. Né? O capítulo anterior mostrou para a gente que não é. Podemos passar aqui, então, gente? Passa para mim, Bel. Aí, decorrido, né, gente, ele continuava ali naquela situação, e decorrido mais de 4 dias, que eles estavam ali atendendo Gente, não tem condições, eu esqueço o nome do Cavalcante. O Jerônimo deliberou que fossem desatados os laços que retinham a esfera grosseira, né? Ou seja, eles começaram ali o processo de desencarne dele, né? Passa para mim um pouquinho, por favor. Nesse momento, né, eles passaram para o Cavalcante, que estava com um fim próximo. Através da intuição, ele conseguiu absorver isso de modo muito vago, né? E aí ele chamou o capelão, que ele queria fazer a confissão dele. E o sacerdote chegou, reduziu assim ao mínimo tempo possível a confissão, porque ele já estava com mau cheiro, estava difícil de ficar ali do lado dele, e o capelão ele não teve assim uma caridade ali naquele momento, né? Mais profunda. Ele foi, ouviu ele lá rapidamente, pediu para que ele tivesse fé, né? E confiasse, né, que o melhor ali ia acontecer com ele, mas foi bem sucinto. E ele, o Cavalcante, ele estava precisando de um conforto e ele tentava de toda forma reter ali o sacerdote em conversação, né? E ele queria tipo um conforto mesmo, né? Podemos dizer assim, um perdão. Às vezes a pessoa chama o sacerdote e fala, vai me absolver de tudo, né? E, na realidade, não funciona assim. Você passa para mim, Bel, por favor? Ele sabia que a morte estava próxima, mas ele tinha muito medo de morrer. Por que ele tinha medo de morrer? Assim, no momento que a gente vai vendo aqui para frente, ele tinha medo de morrer porque ele não sabia o que ia acontecer com ele. Se ele ia ser salvo ou se ele ia para o purgatório. E durante a confissão ele ainda fala o caso da esposa dele, né? Que durante toda a vida ele achou que a esposa tinha abandonado ele, então ele se sentia tipo uma vítima ali, porque ela tinha abandonado ele, né? E nesses momentos ali de reflexão, de doença, ele começou a refletir e ele começou a pensar, mas será que eu também não tive culpa nessa situação, né? Será que eu não fui a causa, se eu não dei atenção suficiente para minha esposa, né? Porque eles chamavam ele de padre sem batina. Ele se dedicou muito à religião, muito aos outros, né? E deixou ali o casamento dele um pouco de lado. Então, nesse momento, ele começa a perguntar, né, se tinha uma outra vertente, se a culpa fosse dele, e se ele faltou com atenção com ela, se ele dedicou demais à religião, né?
Aí começou a sentir aquele remorso e uma culpa. E ele pedia insistentemente ao padre ali que encontrasse a esposa dele e trouxesse a esposa dele para que ele pedisse perdão para ela, né? Passa para mim, Bel, por favor. Aí ele implorou ao padre que procurasse e trouxesse sua esposa, a fim de pedir perdão. E aí ele pergunta ao padre também, se ele fosse para o purgatório, quanto tempo ele ficaria lá, né? Então, ele tinha o medo da morte pelo desconhecimento do que ia acontecer com ele, e ele tinha essa questão com a esposa dele também, com a ex-esposa, né? E do outro lado aqui, o Jerônimo... Oi? Só dar uma paradinha aí, porque é muito importante a gente não esquecer que a questão toda do Cavalcante era uma questão de consciência. Porque, na realidade, é o seguinte, primeiro, ele entendeu que servir a Deus, né, que servir a Jesus, era fazer o que ele fazia dentro da igreja. Inclusive, aí relata como que ele trabalhava a favor do mais carente e tudo mais. Mas quando ele envelheceu, diz a história, que quando ele envelheceu, aliás, quando ele ficou mais maduro, que ele começou a repensar o porquê que a mulher tinha deixado ele com outro homem, ao ponto dele chegar à conclusão de que a culpa era dele. Isso é muito importante a gente não esquecer o seguinte: tudo que nós vivemos, tudo que nós deixamos de viver é uma questão consciencial. Então, assim, o grande problema do Cavalcante nem era medo de morrer, não. Porque olha que interesse. O que um católico pensa? Se eu fizer isso, isso e isso, eu vou para o inferno. Se eu fizer isso, isso e isso, eu vou para o purgatório. E se eu não fizer nada disso, eu vou para o céu. Essa era a ideia. E isso estava incrustado na mente dele. Então, a grande preocupação, tanto é que ele questiona o padre, né? Se o fato de ter deixado a mulher, se ele iria para o inferno ou para o purgatório. Ele questiona isso. Então, olha que interessante, para nós, estudiosos, nós temos que ater muito às questões espirituais, morais e conscienciais. Então, isso é só para a gente não perder esse foco, porque senão a gente fica muito na questão fisiológica. E o físico, ele é apenas um estado que a gente vive, que é necessário para nós podermos, com o esquecimento do passado, poder melhorar. Não é isso? Só para compor. Hein? Tá. Aí, o padre sai, né, mais seco com ele, fala para ele ter fé e vai embora. Ou seja, ele não se preocupou em chamar a esposa, porque eu não sei se ele já sabia que ela estava desencarnada ou não, né? Mas aqui não fala, mas de qualquer forma ele não dá atenção a isso. E aí, na hora que ele sai ali, né, da presença do Cavalcante, ele pergunta ao médico o que estava acontecendo com o moribundo. Por que ele não morria, né? Morre ou não morre? E aí o médico responde que ele tem sido gigante na reação. Ou seja, ele realmente ainda confiava que o padre levasse a esposa dele para ele pedir o perdão ali, né? Então, ele estava prorrogando ali para ter esse contato ali com a esposa, com a ex-esposa, né? Para pedir o perdão, para aliviar a consciência dele. Passa para mim, Bel, por favor. Aí, aqui, eu coloquei um cuidado e atenção, porque, assim, é fácil a gente julgar o padre que saiu de lá e não deu uma atenção necessária para o Cavalcante, né? Mas quantas vezes aí no nosso dia a dia a gente não dá atenção necessária para as pessoas que estão ao nosso entorno, né? Dentro de casa, no serviço, na rua, né? Como tratamos as pessoas ao nosso redor? Como estamos aproveitando, doando nosso tempo na doutrina e no nosso dia a dia? Estamos nos doando realmente? Aplicando os passes com a importância adequada? Estamos sendo discípulos de Jesus? Ou estamos sendo indiferentes, sem motivação? Estamos enxergando o próximo? Então, assim, esse momento aqui de reflexão de como o padre fez
e como que a gente está fazendo hoje no nosso dia a dia, né? Porque é fácil falar de quem está fazendo ali do lado, mas e a gente, né? Inclusive, eu estava vendo até uma palestra, até sobre esse capítulo mesmo, e o palestrante estava falando que, às vezes, a gente chega em uma casa espírita e o dirigente está com depressão, as pessoas estão apáticas, não atendem as pessoas da forma que deveria atender, né? Com atenção, com dedicação. Então, assim, eu achei que valia aqui a gente dar uma reforçada nisso também. Tá? Então, vamos passar aqui? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu quero. Em cima de que você falou também, assim, por que aconteceu aí? O Cavalcante, ele precisava de ser acolhido, né? Para entender, porque ele colocou o desencarne dele linkado com o perdão da esposa, né? Ele tinha essa urgência desse perdão da esposa para ele poder partir em paz, porque ele tinha essa consciência que ele começou a vislumbrar que ele também foi culpado pelo afastamento da esposa do término do casamento deles. Mas se ele tivesse sido acolhido, vamos pensar numa pessoa que já está desencarnada numa reunião mediúnica, qual a postura nossa com relação àquele espírito, né? De acolher, de tentar fazer com que ele entenda que existe uma outra oportunidade, uma outra ocasião, uma outra forma dele resgatar isso, né? Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, tá passando por isso aí porque ele foi daquele jeito, fulano tá desse jeito aí porque ele fez aquilo ali. Então, é essa postura nossa, tanto no trabalho com o desencarnado na reunião mediúnica, quanto com o colega, né? Aí fala assim, fulano tá passando por essa situação toda aí, é porque ele fez. Então, assim, olha, como que a gente tem essa postura de crítica, né? E não de acolhimento. A gente não tem essa postura de acolher, né? Pensar que ele está precisando ser acolhido para entender e continuar caminhando, né? Porque ele ficou preso ali, né? Naquela situação, o corpo dele estava deteriorando e ele estava ali preso, né? Porque ele precisava desse resgate que talvez naquele momento não conseguisse. E se a mulher dele tivesse desencarnado? O que ia fazer, né? Aí também a gente vê como que ele ficou com a mente tão focada na esposa que ele não percebia como que ele estava, como que estava a situação do corpo físico dele. Ele não sentia nem o próprio cheiro, né? Então, assim, ele ficou com aquele pensamento obsessivo naquilo, ele não conseguia ver o resto que estava acontecendo ali em volta dele. Ele ficou obcecado, né? Obcecado, né? Aí o André Luiz, ele ressalta ali o desrespeito, né? Quando o pastor sai ali, o sacerdote sai e conversa com o médico, o desrespeito tanto do pastor, quanto do padre, né? Quanto do médico, né? Que, assim, conversando como se não fosse nada, né? Como se o Cavalcante não fosse importante, se não tivesse uma pessoa ali, né? Fosse uma coisa. Passa para mim, aqui, gente, da eutanásia começou a preocupar o Jerônimo, né? Quando o médico já pensa em fazer a eutanásia, o Jerônimo, do lado de lá, ele já começa a ficar preocupado e começa a antecipar essa questão do desenlace dele, né? Que ele pede ao Bonifácio que faça alguns cortes, né? Ai, gente, deixa eu ver aqui. É como se ele fosse fazer alguns cortes ali nas veias, né, no intestino, para que houvesse uma hemorragia e ele desencarnasse mais rápido, para evitar que ele tivesse que fazer eutanásia nele, né? Roberto,
Pode falar. Olha que interessante. Ele estava no momento de morte. A gente tem que ater, eu estou sempre falando isso, nós temos que extrair o espírito da letra, conforme disse Jesus. Quando ele viu que Cavalcante estava numa situação extremamente crítica e que poderia haver uma possibilidade de eutanásia, o que ele fez? Você acabou de citar aí, né? Abrir pequenos vasos no intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta. Olha que interessante. A ação de Jerônimo seria diretamente no corpo físico. A gente tem que ater a isso, gente. Olha a capacidade da espiritualidade de agir não só no corpo perispirítico, mas no corpo físico também. É porque a gente passa por cima do estudo e a gente vai passando e a gente perde um monte de coisas maravilhosas aí. Então, olha o que ele poderia fazer. Ele tinha autoridade para poder provocar uma hemorragia. Então, se um espírito superior tem a capacidade de provocar uma hemorragia no intestino, ele tem capacidade de fazer um monte de coisa no corpo físico. Porque ele tem autoridade para isso. É só para lembrar. Mas, ô Vicente, aí não seria uma eutanásia feita pela espiritualidade? Não, porque ele já tinha uma programação de desencarne há precisamente 4 dias. Isso é determinação superior. Mas quando age no corpo físico, não é uma... Não. Sabe por quê? Porque a vida pertence a quem? A Deus, né? A Deus. Então, se eu sou trabalhador de Deus, porque o Jerônimo está aqui em trabalho a favor do Cristo. Então, ele recebeu, do mesmo jeito que ele recebeu uma determinação para tirar a Albina do corpo, ele também recebeu uma autorização para tirar Cavalcante. Mas o Cavalcante estava adiando. Em compensação, olha o que aconteceu. Em Albina, ele recebeu na última hora uma determinação para mudar. Uhum. Então, ele fez o quê? Ele deu para ela mais material, mais elementos para ela sobreviver aí mais um ano. No caso de Cavalcante, não, ele estava só adiando por uma questão de consciência. Aí o que ele faz? Quando ele viu que poderia haver uma eutanásia, e lá na frente é que nós vamos entender o que o Ezequiel fala, quando nós não devemos permitir a eutanásia em nossos animais, é só lá na frente que nós vamos entender, que eu nem quero tocar nisso agora. Mas quando ele viu isso, ele assustou e falou, olha, o médico vai cometer, olha que interessante, o médico ia cometer um crime. Uhum. Mas o Jerônimo não. Porque o Jerônimo estava com autoridade para fazê-lo. Gente, é isso que é diferente. Tá. Tá bem? Tá ótimo. Vamos seguir aí. Aqui eles falam, né, que apesar dele não ter tido ali o carinho, né, do padre, nem da irmã de caridade, eu acabei não falando da irmã de caridade, passei aqui sem ela, que ela também tratou ele da mesma forma, né, com muito seca e também aspirando lá, cheirando um remedinho para não sentir o cheiro dele, né, e isso entristeceu ele mais ainda, né, da situação que ele estava. E a espiritualidade, não. Jerônimo e Bonifácio tratavam ele como se fosse uma criança, com muito carinho. E aqui eles reforçam que ele tinha sido, Cavalcante tinha sido um perseverante trabalhador no bem, e faltava olhos de ver, do padre ver isso, né? Que reconhecer o tanto que ele tinha trabalhado ali. Passa para mim, Bel, por favor. Enquanto isso, Cavalcante enxugou suas lágrimas, né, pela atitude do capelão. Aí, nesse momento, é que ele advertiu, assim, ele percebeu o estado do corpo físico dele, passou a sentir o cheiro das próprias vísceras, agravando-lhe o mal-estar. E ainda assim pediu, agora que vem a irmã de caridade, ainda assim pediu o comparecimento de determinada religiosa, que ele experimentava funda sede de consolo, ele precisava, se sentia na necessidade de ter um consolo externo, né?
Esperava encontrar no coração feminino reconforto que o confessor não lhe concedera. Aí ele tentou ainda mais uma vez ver se alguém conseguia consolá-lo. Você passa para mim, Bel? Porém, a irmã de caridade não trazia bom humor. Ele tinha tanta certeza que a morte... o Cavalcanti tinha tanta certeza de morrer, olha que interessante. Mesmo ele lutando pela vida, ele tinha certeza da morte, que ele, quando a irmã de caridade conversa com ele, ele fala assim, eu preciso de encontrar minha mulher e eu não tenho tempo. Ele fala que não tinha tempo, porque ele sabia que ele já estava fora da hora de desencarnar. E mesmo assim ela insiste com ele, né? Ou seja, fala qualquer coisa lá. Toca lá. Na realidade, ele tinha tido a intuição, mais para trás um pouco, né? Foi a partir desse momento que ele chama o padre e a irmã de caridade, porque pela intuição ele sabia que estava no momento, né? Do desencarne. E aí ela trouxe uma surpresa ainda mais dolorosa, né? Que ele chorou, queixou-se da reconciliação, né? Que gostaria de partir, não partir nesse momento, que ele queria reconciliação conjugal, e aí ele pediu que os médicos pudessem fazer alguma coisa para que ele pudesse ficar mais tempo, né? E que aí ele promete que ele pode pedir dinheiro emprestado para pagar o recurso que precisasse, né? Aí a irmã de caridade ouviu ele ali friamente, foi mais sucinto e recomendou ele ter fé, e disse que ele não tinha mais tempo para ele, que ela tinha outras pessoas em piores condições. Agora, piores condições que a dele, né? Ele já estava ali no momento final. Aí você fica meio assim. Mas aí você pensa, gente, às vezes a gente também fala, agora eu não posso, não tenho condições de te atender, tem outra coisa para fazer, né? Então, assim, a gente tomar cuidado com isso também. Passa para mim, Bel, por favor. Não está passando, espera só um pouquinho. Será que acabou? Eu acho que travou ou acabou. Pode ter acabado, porque eu não terminei de fazer mesmo, não. Não tive tempo. Deixa eu ver aqui pelo celular se acabou. Peraí. Deixa eu olhar aqui também. Mas, enfim, aí ela vai embora, né? Deixa ele lá, e aí ele fica mais triste ainda pelas condições que ele estava, vendo que nem ela estava aguentando o cheiro dele, né? Acabou aqui, Beth. Acabou, né? Uhum. Deixa eu pegar aqui no livro agora, que eu continuo aqui. Aí ele ficou aqui muito triste, ficou chorando, né? E aí ele recordou, de alma oprimida, a infância e a juventude dele. Aí ele foi lembrando das estradas terrenas, do coração aberto à prática do bem. E aí ele fala que ele não compreendia Jesus cerrado, fala não, né? Pensa. Ele não compreendia Jesus cerrado nos templos de pedra, à distância dos famintos e sofredores que chorava por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação do evangelho. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo em manifestações do culto externo. Entretanto, valera-se de toda oportunidade para testemunhar entendimento cristão, porque amara o exercício do bem, constante e fiel, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado e imprestável. Perseverava mesmo assim. Embora as condições elevadas em que desenvolvera a fé, ignorava as lições de além-túmulo e receava a morte. Estimaria obter a certeza do destino a seguir, né? Ele tinha medo aí do inferno, né, segundo as concepções católicas, mas ele aproveitou cada tempo que ele tinha, cada atendimento, ele fazia com amor, né? Então, por isso que ele foi considerado um bom católico, né? Não é porque ele ficava só na igreja. Ele, inclusive, se aborrecia com
com as obrigações convencionais que ele tinha lá, né? Aí ele tinha medo do purgatório e ele desejava algo de melhor, de mais belo que o velho mundo em que vivera até então. E ansiava por ingressar numa coletividade diferente em que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados como o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão, mas, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa que se filiara, repelia-nos a ação. Aí tem aquele momento em que o Jerônimo fala, se ele soubesse o que estava esperando ele já tinha largado o corpo dele há muito tempo, né? Aí o Jerônimo colocou lá, o Jerônimo não, o assistente colocou em prática os recursos magnéticos para propiciar um sono brando, né? Para fazer um socorro direto no corpo físico dele. E aí, eles pedem para trazer a esposa dele, a ex-esposa, porque ela já tinha desencarnado. E ela não estava numa situação muito positiva, né? Ela tinha tido sífilis e ela tinha lá as dívidas dela, mas ela veio meio que sonâmbula, né? Obedecendo lá quem foi buscá-la. Ela veio, porque a autoridade moral, né? Ela veio e chegando lá, o Cavalcante começa a conversar com ela, né? Pedir perdão, e ela também fala que ela que tinha que pedir perdão. Então, assim, os dois se reconciliaram ali naquele momento, né? Nessa visita ali. Aí entra uma outra coisa também, que é bem importante, a Estela até falou na outra reunião que a gente teve ali agora. O André Luiz começa a se preocupar, porque nesse momento que eles aplicam esse recurso magnético e que ele começa a desligar, o André Luiz pergunta como que ele ficaria diante do ambiente que ele estava, né? Como que ele entenderia aquilo. E eles falam que ele não conseguiria entender o que estava acontecendo ali. Tanto é que ele começa a delirar, ele começa a ver os espíritos que estão ali naquele ambiente, né? Tem um até que estava sugando as pernas, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Que antes ele estava cego para o outro lado da vida. Uma coisa que também que eu achei interessante, só voltando atrás um pouquinho, que eu passei aqui. Peraí. Bom, tem uma parte que o Jerônimo ele fala assim, não se corte onde se pode desatar, né? Ou seja, eu agora já nem sei se é para trás ou para frente, mas ele fala isso me chamou atenção, porque ele podia ter, no momento que ele chegou, há 4 dias atrás, ter feito o desenlace do Cavalcante. Ele tinha poder para isso. Ele tinha poder de interferir no físico dele, como o Vicente falou, e ele podia ter feito esse desencarne. Mas não, ele foi fazendo lentamente para que fosse um processo, entre aspas, mais natural, né? Porque para preservar o espírito também aí depois do desencarne, né? Aí o André Luiz estava muito preocupado com esse ambiente que estava a enfermaria lá, porque ela estava repleta de cenas deploráveis. Entidades inferiores retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infringindo padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os, né? Então, no momento do desencarne do Cavalcante, ele ia passar para o plano espiritual e ele ia ter uma visão mais aberta e ele ia conseguir ver isso. No momento que ele começa o desencarne mesmo, que ele tem aquela hemorragia e que todo mundo começa ali a todo instante limpando o sangue ali, ele já começa a delirar, ele já começa a ver essas cenas,
né? E o André Luiz fica preocupado em ajudar esses espíritos e esses irmãos que estavam lá nessa enfermaria. E o Jerônimo fala que é inútil, é um esforço extraordinário que não ia surtir um efeito naquele momento, porque as pessoas não tinham educação mental e se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para suas mazelas orgânicas, só nos competindo em irradiar boa vontade e praticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem, contudo, violar as posições de cada um. Ou seja, ele não podia interferir no que estava acontecendo ali. Primeiro que ele não tinha... a permissão dele era para atender o Cavalcante, né? E ele ia fazer um esforço que não ia resolver o problema, né? Os próprios enfermos iam chamar de novo os verdugos deles ali, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Pegue. Já estamos chegando no final, hein? Está chegando no final. Já chegou no final. Chegou 7 horas. Aqui eu lembro, sabe o que é? Que Jesus falava assim, Pai, não peques mais, né? E Jesus perguntava assim, o que queres que eu faça? Por quê? Porque não adianta você fazer para aquela pessoa que não está preparada para receber. Porque você vai lá, faz para ela não entender, ela vai errar de novo. Ela vai cometer o mesmo erro. Então, as doenças que a gente fala, as enfermidades que a gente fala que são recorrentes, são por quê? O médico vai lá, trata a pessoa, cura, né, entre aspas. Passa um mês, a pessoa aparece com a doença de novo. Por quê? Porque ela não entendeu, né, o processo da cura ali, porque é dela. Então, aí no caso dos outros enfermos nas enfermarias, não adiantava nada a equipe lá socorrer aqueles outros grupos naquele momento, né? E o André Luiz fala que ele estava tendo dificuldade de permanecer ali com foco no trabalho, diante de tantos lamentos, impropérios, que ele não conseguia manter, conservar a paz íntima dele, diferente dos mentores, que pareciam inabaláveis ali na atenção com o Cavalcante, né? Aí ele estava realmente preocupado com a surpresa amargurosa do Cavalcante ao se abrir a cortina que velava aquela visão. Vocês querem que termine o capítulo ou deixa essa outra parte para semana que vem? Porque aí a gente vai falar da eutanásia, né? Aí faz lá correndo aqui, eu acho que não vale a pena. Acho melhor deixar para a semana que vem, Beth. Vai falar com qualidade, entendeu? Mas se vocês quiserem, a gente continua, não tem problema não. É melhor, Beth, porque eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar aí nesse finalzinho aí, sabe? Eu também acho. Uhum. Beleza. Tá. Quem pode dar um final para nós hoje? Está todo mundo escondido aí, ó. Foi gastado até sair. E o Vicente para fazer, então? Vou parar os dois aqui, aparente, né, Vicente? Eu faço aqui. Pode ser? Jesus, mestre querido, como é bom poder estar aqui nessa terra. Como é bom poder, a cada dia, ser diferente, aprender um pouco mais. Como é bom podermos ter o conhecimento e a força suficiente para vencer o maior de todos os nossos inimigos, que somos nós mesmos. Quantas vezes achamos que o nosso inimigo é o vizinho, é o filho, é a esposa, a esposa? Quantas vezes achamos que os nossos inimigos são os nossos companheiros de trabalho? Ou os espíritos desencarnados? Mas aí chegamos à conclusão de que o maior de todos os nossos inimigos e o que realmente nos faz parar no caminho somos nós mesmos. Em razão do apego excessivo
que nós colocamos sobre os prazeres que a matéria proporciona a cada um de nós. E, em especial, por nos escravizarmos a certos hábitos, a certos costumes terrenos, e de onde nós não queremos nos desvencilharmos. Por tudo isso, Jesus, permita que, mais uma vez, cada um de nós que estamos propensos a melhorar, a crescer, a ser fielmente servidor em Tua seara, que possamos nos vencer, que não nos falte as armas necessárias para podermos vencer a nós mesmos, com o nosso orgulho, com a nossa presunção, e enfim, e que os nossos grandes valores que vêm de Deus, como a caridade, o perdão, a humildade, possa sim ser um motivo de nossa vida na Terra. Que Deus nos abençoe a todos. Assim seja, pessoal. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus abençoe. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Bel. Obrigada, gente. Poxa.